Oi, gente, nós estamos aqui na Casa de Maria, mais um episódio do Podtake itinerante, e hoje nós vamos falar com a Jamile, que é a mãe do Samuel, a mãe da Aurora e a mãe também do Joaquim. Os olhos maravilhosos, que eu olho pro olho dele e não consigo parar de olhar. Eu não sei se mais alguém acontece com mais alguém, mas eu fico assim hipnotizada com o olho dele, assim, vai. Bem-vinda ao nosso Podtake, né? By Access. É muito bom te ouvir aqui, sem dúvida. Eu sempre contextualizo um pouquinho, né? Que a gente tem uma causa, né? Eu nasci com essa causa, que eu nasci com doença rara, gerou uma deficiência, e a luta da minha mãe me trouxe até aqui. Perdi minha mãe tem 15 anos, mas ficou o legado de todos os desafios que hoje, como adulta, eu entendo que ela passou. Sabe, hoje, sendo mãe, eu tenho uma consciência maior do que de fato quantos desafios ela viveu para que eu pudesse chegar aqui. Então, o nosso momento aqui com a Cécia é justamente esse, é de ouvir vocês, porque eu sei que as mães precisam, é a nossa primeira persona, é a pessoa que a gente sempre fala assim, olha, a gente quer ouvir os pais também, mas é porque as mães, então é diferente. Então, bem-vinda, e agora fique à vontade, conte pra gente, né, como que é essa jornada. Jamile, se apresente, fique à vontade, é um bate-papo. Obrigada. Obrigada por estar aqui com vocês. Eu sou Jamile, tenho 41 anos, sou mãe de raros, 3 raros. Dos 3, 2 têm sintomas de uma síndrome, de uma condição genética ultra rara. Os raros. Alan herda da condição genética progressiva, cruel. Nós mulheres, eu descobri que eu sou portadora dessa condição genética, não sabia, e repassei aos meus filhos nas minhas gestações. A Aurora, a do meio de 7 anos, que é uma menina, ela tem sintomas por ser pequena. Os meninos, o Samuel, de 19 anos, que inclusive é o mais velho no Brasil vivo. E o Joaquim, de 4 aninhos de idade, que é a nossa racinha do com todos com aqueles olhos amendoados, aqueles cílios alongados, naturalmente, o sonho de todo mundo. Aquela boca de coração que ambos têm. Enfim, são as minhas pedras raras, as minhas preciosidades aqui na Terra. É difícil, mas não é impossível. Mas a gente luta muito, em todos os campos da vida, principalmente no campo político, né? Pelos direitos das pessoas com uma condição rara, das pessoas com deficiência. Nós estamos juntos. Quando a gestação foi uma gestação comum, ou você teve alguma informação que gerou algum alerta? Como que foi do Samuel, que era a sua primeira gestação ali, então possivelmente o seu primeiro contato com todo esse universo, né? Hoje eu sei que houve um sinal. Hoje eu sei. Mas eu tenho que ter cautela em mencionar, porque esse sinal ele pode ser um sinal idiopático. Idiopático é aquele sinal que não tem causa aparente. No caso, onde todos disseram, todos os profissionais médicos que confirmaram ser idiopático, hoje eu sei que não era. Que é o aumento do líquido amniótico, o que chama-se, no termo técnico, tipo polidrâmico. Então, quando a mulher tem aquela barriga grande, de olhar e fala, nossa, parece que tem 2, não só não. Mas na verdade ela é muito líquida. Agora, de uma forma agrava o aumento desse líquido amniótico que poderia romper no momento de forma prematura. O que aconteceu na primeira gestação. Então, meu filho Samuel não teve diagnóstico de doença rara naquele momento. Ele teve paralisia cerebral por consequência da obesidade. Nós sabemos que é uma doença rara. E é muito comum
ter uma via crucis, uma caminhada, né? Sim. Até descobrir o diagnóstico. E também aconteceu a mesma coisa com a Aurora. Eu tinha polidroma, o aumento desse diagnóstico, que também aconteceu na gravidez de Joaquim. Hoje eu sei que esse sinal era porque eu tinha uma doença rara. E eles poderiam também dizer como esse sinal que eu já ouvi de outras mães, também uma coisa interessante, né, que a paralisia vem sempre pré um diagnóstico de uma doença rara, teve a paralisia cerebral e aí dessa paralisia a gente está tendo esse, aí a gente ainda não sabe, mas a gente sabe que tem alguma coisa, mas a gente não sabe o que é, e aí entra esse universo do ultra raro, e aí como foi esse processo até o diagnóstico de Samuel? 16 anos. Em média no Brasil, 5 a 8 anos. 5 anos. Para ser mais exata, um diagnóstico preciso para essa rara. Em média. 16 anos. E isso porque nós tivemos o Joaquim. Quando o Joaquim chegou, sem prematuridade, a termo. E o líquido também teve a mesma questão do líquido, mas ele nasceu em casa, um parto lindo, domiciliar planejado, muito humanizado. Quem recebeu ele foi minha filha, a Aurora. Até arrepiei, que lindo! Foi tudo muito lindo, de repente ele começou a regredir nos marcos do desenvolvimento. Ele estava ali batendo na trave. E os médicos falavam, volta para casa. Isso aí não acontece. Estávamos numa época de pandemia. Volta para casa. Sempre tinha um porquê, um porém, um mas, todavia, um entretanto. Olha, o que acontece? Volta para casa. Tá tudo bem com seu filho. É um atraso muito pequeno, não leva em consideração, não é significativo. Eu nunca estava certa. Minhas intuições como mãe, como mulher, nunca eram levadas em consideração. E aí eu falei, não. Eu não vou desistir. Porque uma coisa que eu sou muito intuitiva. Eu confio muito em intuição. Principalmente em intuição feminina. Na maternagem, meu vontade. Também não nasceu prematuro, mas ele tem semelhança. Ninguém é igual a ninguém. Nós temos nossas semelhanças entre nós. E ele era muito semelhante ao meu filho. E aí, em um belo dia, eu recebi o diagnóstico de delírio paranoico de um psiquiatra. Voltei para casa com a medicação, onde eu não podia mais amamentar o meu filho, porque eu estava com uma depressão paranoica. Eu comecei a tomar essa medicação, comecei a amamentá-lo. E aí foi muito difícil para mim. Porém, eu me mantive com ele. Eu sabia que isso não era comum. Não devemos comparar, mas eu comparava a minha maternidade, que eu falo que é lado A e lado B. Lado A é a maternidade da Aurora, onde nós não tivemos esse desenvolvimento de partilha. E o lado B é esse desenvolvimento ativo. Também tem sinais, né? A vossa essa humanização, né? Esse acolhimento. Mas dessa vez eu dei uma delirante paranoica. Que bom. Fui até um hospital forense. Falei, daqui eu não saio, mentira. Enquanto ela quiser, né? Rastrei este garoto. Eu tenho certeza que ele tem alguma coisa, porque ele não tem grande semelhança que não tem por que ele ter. É genético. Internaram ele mesmo, porque eu não ia sair de lá. Eu tinha aceitado o ouvido, essa questão de saúde. No final das contas, todos os mistérios, nenhum diagnóstico. E mais uma vez, eu saí com os meus filhos nos braços, sem diagnóstico algum. Quando ele completou 5 meses, ele regrediu demais. Eu voltei a teste, 2 anos de espera, mas ao fim dessa espera, a
uma condição genética contrária, onde eu era recessiva na terra do meu filho mais velho tinha, não era paralisia cerebral por maturidade, a minha filha típica também tem, ou seja, se ela tiver uma idade para ter filhos, se ela não tiver filhos dentro da investigação de por exemplo, ela tem chances de mais de 50% de ter um filho com deficiência. E é o que ela quer. Eu e ela é apaixonada por pessoas. Se ela foi algum lugar e não tiver uma pessoa que questiona, se não tiver uma acessibilidade, ela questiona. É o universo dela. Eu entendo. Inclusive, ela se acha achando que a pessoa se desenvolveu normal. E é isso. Então, foi uma dificuldade para ter o diagnóstico do Joaquim. Mesmo que eu afirmasse, eu seja melhor que médico, eu não sou melhor que ninguém. Mas ela é muito escutada, de uma escutativa imensa. Foi muito difícil. Porque esse diagnóstico chegasse até meu tem um grande amigo que foi uma das pessoas que pensaram acesso no YouTube, que é o Pedro Gabriel. Vocês já conhecem um pouco da história dele. Ele faleceu aos 34 anos. Foi super difícil pra mim, porque ele era muito meu amigo. Ele tem um vídeo da Acesse que ele faz a abertura. E ele teve o diagnóstico aos 22 anos, gente. E ele sempre falava pra mim, Camila, eu tô no luto. Era pra eu chegar aos 9. Eu conheci ele, eu acho que ele estava com 20 e poucos. Então, enfim, se tivesse a condição, e não é só financeira, não, é uma condição de uma família presente, possivelmente ele não conseguiria ter chegado tão longe. Por quê? Porque é tão difícil chegar nessa situação. E a Roberta, que é a mãe dele, querida, ela também fala isso. Ela fala, olha, são muitos sinais, porque ela fala, olha, o Pedro começou com isso, eu observava o Pedro, eu percebia o Pedro. E eu acho sempre isso. Tem que falar e vou encerrar. E quando vai encerrar, já estamos encerrando. E quando a gente gente, tá catalogada. Não dá pra falar sério. Porque são as leis, a gente vai fazer as histórias virarem dados. A gente vai provar que a política pública é necessária. Sabe? Então, assim, muito obrigada, Jamila. Eu acho que a gente vai ter que marcar pra você ir lá no nosso estúdio, porque essa história aqui, olha, ela é muito rica, sabe? Rico disso, sabe? De trazer informação pra quem precisa, pra desdobrar quantas coisas a gente precisa fazer nesse nosso Brasil e no mundo, né? Então, muito obrigada, verdade. Com Deus. Foi curta, mas foi muito boa. Muito obrigada. Ai, que abraço muito obrigada, viu? Muito obrigada. Pode que eles estão quase me batendo aqui. Obrigada, viu? Vocês ainda tem uma outra coisa. Pode falar. Eu fui descobrir depois que o médico que era novo. Essa doença, tem homens da sua família, porque sei lá, ninguém da minha família sempre foi meu irmão. Uma coagulação no sangue mais grande. Ele tinha que ser uma eu me chamei no meio aí eu cheguei para meus pais, falei com meus pais assim, sabe aquele teste de ratinho, o programa do ratinho na década de 2000? Você tem 99% de chance de você ser seu pai, não seu pai. Eu falei com os meus pais assim, tem 99,999% de chance de vocês não serem. Engoliram seis. Onde que é? Sim, meu pai errado esse teste. Eu não tenho o gene da hemofilia, eu deveria ter. E eu tenho um que se chama Allen Gandandler, que os meus filhos têm. Todos eles têm uma condição de teste. Eles são síndromos. Aí minha mãe começou a chorar, meu pai estava mexendo com os documentos na gaveta. Colocou. Cara, eu falei, Perpétua, minha mãe chama Perpétua. Eu falei, Perpétua, eu falei, nada fica escondido. E aí eu descobri 40 anos depois que eu sou adotada. Eu não tenho acesso à minha família
biológica. Não sei quem são os meus pais. Verdade. Muito disso. Eu sei quem são meus pais verdadeiros, são os que me criaram como família. Claro, Mas claro. biologicamente falando, E agora eu vou falar com a Valéria, que é a mãe do Enzo Gabriel, e aí ela vai contar um pouquinho dessa história pra gente. Vem com a gente. Tudo bem, Valéria? Bem-vinda ao nosso podcast. E eu quero te dizer assim que é uma conversa, um bate-papo mesmo. A nossa intenção sempre conta um pouquinho para as mães, né? A gente nasce da Acesse, minha Acesse é uma plataforma que nasceu porque eu nasci com uma doença rara e que gerou uma deficiência física. E aí a jornada, só que eu tenho 36 anos, né? Então era uma outra jornada com muitos desafios diferentes dos de hoje. E por causa de tudo, e a minha mãe faleceu tem 15 anos. Então, por causa dessa jornada que eu vivi com ela, e principalmente depois da ausência dela, que eu me tornei mãe, eu entendi como era difícil para ela. E eu falei, preciso de criar alguma coisa que possa facilitar e mostrar essas histórias e gerar informação que a gente possa gritar e falar assim, olha, preciso de política pública aqui, preciso de ajuda nisso aqui, a gente não tá sozinha não. Muito, e facilitar a vida de todas as mães, que eu acho que são as personas aí, né? As primeiras, as que vão lutar mais pelos filhos aí, né? Óbvio, tem os pais aí também que participam, mas na maior parcela são as mães que vão lutar pelas próprias crianças que um dia vão se tornar adultos, né? Então agora, bem-vinda e quero ouvir muito a sua história. Conta pra gente aí da sua história com o Enzo, desde a Valéria e depois a Valéria, mãe do Enzo. Foi bem complicada a Valéria, mãe do Enzo. Então conta pra gente, a gente tá todo ouvidos aqui pra você. Eu era mãe solteira, né? Eu já tinha uma filha, Ana Luísa. Ela, graças a Deus, não nasceu com nada. Qual a idade da Ana? E a Ana, hoje, essa semana, ela completa 18 anos. Que é assim, é uma moça. Que coisa boa, parabéns. Pequena adulta em casa já. Aí a Ana estava com os seus quase 10 anos. Eu me relacionei com a pessoa, a gente se desenvolveu. Só que eu envolvi com essa pessoa, eu tinha ligado. Tinha acabado de fazer a ligadura recentemente, que tinha mais ou menos quase 6 meses. Então eu conhecia ele, foi uma pessoa do meu passado, a gente se reencontrou e começou a se envolver de novo. Aí deu que a gente se envolveu, não usou preservativo, confiando na ligadura, né? Eu liguei, cortei, queimei. Aí deu que depois de 6 meses eu estava grávida do Enzo. Nossa, e aí? Surpresa, 10 anos depois já tava... O mundo caiu na minha cabeça. Porque Imagina. eu não aceitava a gestação de jeito nenhum. Uma coisa que eu não conformava, não aceitava. Fiquei muito deprimida. Aí o pai do Enzo, né, ele foi presente, sumiu, ficou de cima para ir fazer o pré-natal, fazer os exames. Aí ele marcou o morfológico. Eu não queria ir, ele marcou. Aí fui fazer o morfológico. No morfológico a gente descobriu que o Enzo tinha hidrocefalia. Aí o médico explicou pra gente, falou que era uma gestação complicada, a gente levou um susto, levou um baque, aí eu peguei e falei, já que me deu, então bora lá cuidar, né? Sim, claro. Foi aí que eu aceitei a gestação e aceitei cuidar do meu pequeno Enzo. E nesse processo, né, até isso deve ter sido no 4º mês de gestação, mais ou menos? Eu descobri, eu estava com 3 meses de gestação que eu estava grávida, do 4º para o 5º mês que a gente fez. Já quase entrando no finalzinho, no 5º mês mesmo, que o Gabriel fez no morfológico. E aí até desse então período... era só a hidrocefalia. Aí já foi choque em cima de choque, né? Primeiro descobri que estava grávida, ligada, depois descobri que eu tinha uma criança que ia vir especial. Aí eu tive complicações, fiquei em casa, de licença, depois do soluto, que era uma situação muito delicada. Fui para o hospital, aí descobri que eu tinha dado infecção generalizada. A gente já tinha problema e a médica disse, a gente tem um jeito que ele vai nascer prematuro. Foi, conversou comigo, explicou tudo, ganhei o Enzo. O Enzo ficou as primeiras horas, ele ficou sem oxigênio, depois foi com oxigênio. E nisso a gente ficou 16 meses. E aí, depois que o Enzo nasceu, a gente foi descobrir o que o Enzo tinha mais.
Aí a gente descobriu que ele tinha 13 e 18. O esôfago dele era separado do estômago. Com 13 dias de vida, a gente fez a primeira cirurgia. Tá ficando velho hoje? Tô sabendo que alguém vai ficar velho hoje? Depois descobriu que ele tinha nascido com sopro. O sopro dele não era grave. Esse sopro tinha 5 buracos no coração. Nossa. Aí não precisou de medicamento, a médica falou assim, com o tempo provavelmente fecha. Mas fomos lutando. Só aparecendo coisa. Cirurgia não deu muito certo, a gente fez 24 esofágico para poder dilatar os outros. Porque foi uma cirurgia, mas ela espesionava, ela fechava. Então eu ia toda semana no bloco para poder abrir essa ligadura. E isso nesse período desses 6 meses ou No período de 6 meses internado, aí a gente custou sair do hospital. Ele saiu do hospital, ele foi para casa, chegou em casa, ele voltou de novo, foi internado e assim a gente foi ficando. Nossa, e aí, e como que você? Ele foi para casa e estava conseguindo. E como que você, Valéria, mãe da Ana, que agora tem um bebê e esse bebê precisava de você full time, como que era essa administração? Foi a pior sensação da minha vida, porque minha filha ficou abandonada. Essa foi a fase que eu separei dela, aí ela ficou com minha família, com minha mãe e meus irmãos. E ele só levava ela no hospital de vez em quando, não levava ela direto, porque tinha que pedir autorização, era um brotacinho. E eu tinha medo de deixar ele sozinho no CTI, porque tinha acontecido vários fatos, de vender a mangueirinha de oxigênio. Então a gente quer muito, a gente queria assistir de perto. Aí eu larguei ela com a minha família e fui para a casa da gestante, que ela estava lá no hospital. Então eu estava no hospital o dia inteiro e ia para casa, dormia na casa da gestante. Só saía e trocava o plantão. Só depois que passava para outra enfermeira, o que tinha acontecido durante o dia, que eu ia para casa da gestante. Eu era a última a entrar na casa. Já assim, quase na hora, no limite de não poder entrar. E eu não tinha coragem de largar ele e ir para casa. Porque eu fui com ponto, dormi, chorei a noite inteira. Eu falei, não tenho condição de ficar aqui, eu vou ficar aqui no hospital. Eu tenho que ir no banco do hospital, vou ficar. E fui lutando com ele, lado a lado. Nós vai sair dessa junto, vamos pra casa junto. É tão interessante isso, né? Que eu fico pensando assim, a gente tem... Porque acho que a gravidez de maneira geral, óbvio que... Nossa, eu consigo te entender, eu tenho uma filha de 10 anos e aí, assim, nossa, já fiz tudo, aí tá tudo certo, já tudo encaminhado. Ai, aí... Meu pensamento foi assim, eu vou curtir a vida, agora exatamente, eu vou viver a minha vida, agora eu solteira. Exatamente. Os planos não é da gente, os planos é de Deus. E é tão interessante isso, porque eu entendo essa parte e como que a chave da maternidade é uma coisa inexplicável, não dá pra explicar, só quem sente pode explicar. Que é isso, pessoal, olha, não queria, mas agora que eu tenho, eu quero, e eu quero muito, e eu não vou sair daqui, eu não vou te abandonar, eu vou ficar com você até o último segundo, e eu quero, e a gente vai sair daqui junto. Cada ida no bloco cirúrgico para poder fazer a dilatação era um desespero, você assinava um termo de responsabilidade e os médicos sempre falavam. Vai, mas a gente não sabe se volta, galera, porque ele é uma criança debilitada. Tem vários fatores, vários problemas. Então, assim, para ir pro bloco já é um risco, porque corre risco de pegar infecção, pegar bactéria, e ele tá indo toda semana, porque é muito exposto. Foi uma luta. E assim, os médicos já não sabiam mais o que fazer com ele. Até ele chegar no ponto de colocar sonda, os médicos não sabiam. Hoje mesmo está com qual idade? 7 anos. Olha pra você ver, não. E aí? É desse processo todo, dessa saída do hospital, dali pra frente, até chegar nesses tempos de Casa de Maria, né? Com toda. Tudo que você conquistou, que eu cheguei aqui. Foi muita coisa. Muito grande antes de chegar aqui. Mas antes de chegar na Casa de Maria, era uma criança que ele não tinha contato verbal. Ele não falava. Ele era cabisbaixo, ele não brincava, ele não tinha diálogo, ele era uma criança que não brincava com outras crianças, ele não interagia com outras crianças porque ele tem um grau de autismo, então assim, era uma criança muito complexa. Na minha cidade tinha um atendimento, mas não era atendimento adequado, porque o atendimento dele era no hospital, no de Bombeiros. Aí ele foi crescendo, o atendimento acaba. Aí a gente foi para a PAI de Santa Luzia, mas na PAI o tratamento assim, muito difícil. Não era aquela dedicação, aquele carinho. São
são profissionais, mas eles não se diferente. dedicam tanto igual outros profissionais se dedicam. Então, ele tinha um acompanhamento com a fome, mas eles não tinham contato, não falava, não comia, né? Até hoje ele realmente ele não come, a gente está trabalhando para ele poder comer. Mas ele não tinha nem interesse em comer. Então a gente não via ele progredir, ele evoluir. O andar, o caminhar dele, ele puxava da perna, ele não andava muito, ele caía muito, cansava muito. Aí eu indo pro hospital, dentro da van, eu conheci a Débora. Aí a Débora pegou e falou comigo, não, Valéria, ele já tá grande, até hoje você não desce direito e tal. Falou, Débora, você sabe como é que é essa camiseta? Ela mostra. Eu expliquei pra ela, ela falou, olha, tem uma onda em colégio. Vou te passar o número do telefone, vou te indicar lá, vou falar com o pessoal a respeito do Enzo, entre em contato com você. E assim, foi Deus. Foi Deus. E aí, nesse processo todo aí, como que... Porque se você já tinha uma visão da sua primeira maternidade típica ali, né? E de tudo que é feito ali de uma maneira típica mesmo, né? E aí como que foi esse processo, né? Aí você chegou em casa, aí tinha os cuidados, né? Foi um choque. E o diagnóstico, tudo isso. O diagnóstico, eu procuro a informação, que é assim que a gente faz, né? A gente procura a informação, aí vem um banho de coisas, até você falar, peraí, mas o que é isso mesmo, né? Os médicos, como que você foi se direcionando? Olha, na verdade, os médicos do hospital me ajudaram muito. Porque eles me deram suporte, assim, não na minha residência, mas, assim, respeito a esclarecimento sobre como buscar, como tratar o Enzo. Então, assim, o Enzo foi uma criança que precisou de leite especial, tinha alergia porque ainda não teve. E foi só complicação, só descobrindo coisa em cima de coisa, só problema em cima de problema. E pra mim, assim, da minha primeira maternidade pra essa, pra mim até hoje é um choque. Tem coisa que acontece hoje que eu vou falar com você, meu filho, pelo amor de Deus, é só... Elas são simples. E olha pra ele assim e fala assim, eu mesmo canso de escutar na rua, não, mas parece que ele não tem nada. Porque o diagnóstico do Enzo, quando ele nasceu, uma criança que não ia andar, não ia falar, né? Ele ia simplesmente vegetar. Mas Deus foi tão maravilhoso comigo, tão maravilhoso, tão abençoado, tipo assim, ele me deu e falou assim, eu vou te abençoar, eu vou te dar uma bênção. Ele vai ter os problemas dele, mas ele anda, ele fala, ele conversa, ele não come, mas tudo que uma criança pode fazer, ele faz e ele agradece a Deus todos os dias. Que legal. E eu encontrei uma mãe aqui na hora que a gente estava chegando, e aí ela também tem um diagnóstico de uma doença rara, uma doença severa também. E aí, a primeira coisa que eu falei com ela, que eu conheço ela há bastante tempo, eu falei, não tem um diagnóstico no que as pessoas estão falando da história delas. Cada um tem uma história, nós somos indivíduos. E a sua pequena, a Mari, vai ter a história dela. Então pensa só no que é possível para ela que vai trazer isso para você. Cada caso é um caso. De todos que a gente foi internado no hospital, o mais severo era o meu. Todo mundo foi embora e só eu fiquei. As meninas que eu fiz amizade, que ficaram do meu lado, os bebês. Então, assim, você vê todo mundo indo embora e eu só ficando. Nossa. Tem hora que você perde a esperança, você fica debilitado, você acha que vai morrer, num caso assim, E o Enzo foi uma criança que a gente ia descobrindo cada dia, a gente ia descobrindo uma coisa diferente dele. Igual até hoje. Qual é o nome da doença? Ele tem hidrocefalia, sua cadeira é hidrocefalia congênita. É porque tem vários números. Sim, Vários entendi. graus. E Tem tinha que eu conheci no hospital que tinha a mesma doença que ele, que usam válvula. O Enzo não usa válvula. Isso que eu ia perguntar. Também eu conheço muitos que usam válvula. Ele não usa válvula. A médica falou comigo assim, que até os 5 anos, se ela não tivesse desenvolvido, ele podia ter uma vida normal. Só que na fase adulta corre o risco dela desenvolver. Sim. Porque ela deixou sequelas. Ele toma remédio de anticonvulsivo, toma medicação. Aí ela pegou e falou comigo. Então, na fase adulta, ela pode vir a despertar. Mas a doença está aí, Valéria. Portanto, todos os exames que ele faz, ela está lá. Ela não diminuiu, nem sumiu, mas manteve.
Aí a gente fez os exames de genética para você descobrir a causa, o porquê. A gente não descobriu nada que faz em respeito das doenças doentes, a gente não consegue descobrir. Não consegue fechar o diagnóstico. É por causa disso. Da inconclusiva. Então, assim, aí ela colocou para mim, ele toma as medicações, ela falou, se a gente conseguir controlar as medicações, controlar tudo, ele pode vir a conseguir fazer mais alguma coisa na vida, porque eu falei pra você que ele ia vegetar. Hoje ele, ela mesma fala comigo, graças a Deus ele anda e fala. Pois é. Olha, De todos, Valéria, ele é o mais raro, porque a maioria tem um prazo de vida curto. Eu falo com vocês porque eu presenciei isso no hospital. Foi amigas minhas que as crianças tinham a mesma coisa, os meninos pioraram. Então ele, com outra criança também que eu conheço, que não mora aqui em Belo Horizonte, tem o mesmo diagnóstico, os dois têm as limitações deles, mas estão aí. olha para você ver. E é sobre isso, eu fico pensando o quanto que a gente, o nosso papel aqui enquanto podcast, né, ter um podcast, quanto acesso, a gente ter a plataforma para isso não se perder, para poder estar sempre ali, toda. A gente tem que lutar e acreditar, porque às vezes o médico chega para você e fala assim, olha, o diagnóstico é esse. Seu filho está com 1% de vida, ele pode morrer amanhã. Mas o 1% é 1%, tem que acreditar. 1% você tem que acreditar e confiar. Foi o que eu fiz. E parabéns, eu acho que eu também sou da parte desse 1% aí, porque olha ele aí. É o meu companheiro de futebol. Olha aí. Gente, olha aí. Ativo lá você. Olha que foda, vira aqui pra câmera, que a gente tá falando de você. Tá falando com isso, Gabriel. Você é o protagonista dessa história. Olha lá. Ela vendo lá. Faz o coração pra ela. Ai. E é isso, eu acho que minha mãe também, ela, o médico, vamos ter que amputar, e aí a gente vai ter que fazer assim e tal. A gente não conhece muita doença, mas é isso, nesse momento, para poder ter qualidade de vida, minha mãe não vai ser A isso. médica do Enzo chegou a falar comigo assim, Valéria, a gente vai fazer a cirurgia do Enzo de revisão, a gente vai refazer a cirurgia do Enzo. E eram 4 cirurgias. Aí os outros 3 foram contra. E a cirurgiã que faz a cirurgia dele é a chefe. Ela falou assim, eu vou fazer. Aí eles falou comigo, olha, o Enzo, se ele for pro bloco cirúrgico, ele não volta. Porque ele estava muito debilitado, muito debilitado mesmo. Então assim, ela falou assim, então a gente vai suspender e vocês me dão uma opção melhor. O que a gente vai fazer com o Enzo Gabriel? Agora eu vou suspender, a gente vai fazer mais uma reunião e a gente volta a entrar em contato com você. Tinha uma mãezinha que estava na mesma ala que eu. E assim, a gente batalhou junto, ali, lado a lado na aula. Ela me chamou e falou, eu não queria te falar, mas eu vou te falar. Já ouviu falar na sonda gástrica? Não, nunca nem ouvi. Abriu a internet, falei no Google. Ela me explicou detalhadamente como funciona. Aí ela pegou assim, chama os médicos e dá opção para eles. Porque os médicos estão contigo. Os médicos não sabem. Então busca a Deus, pede a Deus, cogita pelo menos a possibilidade, pergunta a eles o que eles acham, que essa aí pode ser uma salvação para o seu filho. Aí foi Deus colocando uma luz no meu caminho na vida do ele. Aí eu chamei a médica dele e disse, olha, eu acho melhor ela sentar e conversar, porque eu tenho uma opção com ele. Eu falei, por que vocês não põem a sonda gástrica? Aí eles regalou o olho para mim e falou assim, vocês não sabem o que vocês fazer com meu filho isso. Então, a mãe me falou e eu procurei saber. E assim, não é impressionante? Na hora que a gente olha pra ele, olha, gente. Ninguém fala. Gente, é tão. Ele sofreu muito no hospital, muito. E assim, desde quando ele nasceu, não era uma criança que chorava, não era que curava. Ele, tipo assim, ele parece que você viu o agradecimento na cara dele quando os médicos iam mexer, as enfermeiras. E até hoje ele é assim, ele chega no hospital, parece que ele está em casa. Ele conhece todas, assim, desde pequeno, ele chega, ele abraça. E tem um médico dele, Leonardo, o cirurgião dele, ele é apaixonado, cara. E assim, ele troca a sonda dele, vamos eles trocar a sonda, ele sobe em cima da maca, deita, e vão trocar na sonda, pra mim poder comer e ficar fortinho. Eu vou crescer e vou ser um doutor, igual você.
Pra quê? O médico dele é católico, meu filho, pra quê? Ele começa a agradecer e vai agradecer. O Enzo agradece junto com ele. Você vai ver, olha, a gente recebeu o meu médico no Pode Ter, o Dr. Wagner, que me conhece desde bebê. E aí o meu, assim, uma troca tão legal, porque assim, ele foi o único médico, depois de 20 médicos, que acreditou que falou assim, não, vamos fazer cirurgia nela. E Ivane, eu fui alfabetizada no hospital, eu ficava meses internada, não ia pra escola como as crianças iam normalmente, durante um longo período da minha vida. E eu fico imaginando pra ele, enquanto ele era o adulto da história, né? Agora eu já sou uma adulta, eu já tenho filho. E que gratificante, né? A minha mãe, infelizmente, eu sempre falo, na hora de colher os frutos, a minha mãe foi embora, mas ela foi em paz, porque ela tinha certeza, assim, isso que deu certo, né? Tipo, nossa, pronto, agora eu posso descansar. Na vida de outras pessoas. Isso, de alguma forma, ela conseguiu encaminhar alguma coisa e o propósito, que eu sempre acredito nisso, que tem um propósito, né? A gente não vem como a gente tem que ter outra coisa, olha pra você ver, ligada, sabe? Ele tinha que vir. A gente tava falando isso na hora do almoço, que acontece como tem que ser, sabe? Que não tem jeito, hoje, né? Tem muita tecnologia. O que eu escutei muito foi o Deus não te deu um fardo, você sabe que você não pode carregar. Não mesmo. E nem sem propósito, sabe? Porque essa virada de chave de, meu Deus, agora o que eu faço? Não era isso, eu tava planejando isso de, daqui eu não saio sem ele, eu vou embora daqui com ele. Você sai lá fora no mundo, você não tem suporte nenhum, porque eu perdi meu suporte. Quando eu fui embora pra casa, eu não tem nem um mês. Minha mãe fazia pra fora de casa, com 2 crianças. Sem dinheiro, desempregada. E aí que eu fui morar na casa de uma amiga. Aí eu fiquei uma semana com os dois. O ex com problema de saúde, leite especial, sonda, aquela coisa toda. O quarto montado quase igual ao hospital. Aí eu liguei pra uma amiga minha, você deu, só que eu falei, Val, eu tenho um quarto. Eu fui lá e dormi até no chão. Eu falei, não, eu durmo no chão com meus meninos. Não vou tirar sua cara, você já tá me recebendo seu tempo. Essa amiga minha. Aí minha cunhada me ligou. Eu falei, não, você não vai ficar. Vem comigo. Eu fui pra casa da minha cunhada. Que na época não era minha cunhada. Era só a tia do Enzo. Gente, que legal. Aí o pai dele começou a me dar suporte, me ajudar. Eu fui lá perto dela, liguei pro meu pai. Meu pai, expliquei meu pai a situação, meu pai, olha, eu não tenho muito para te oferecer, não. Mas você arruma uma casa para os primeiros meses, até você decidir o que você vai fazer da sua vida, eu vou pagando aluguel e enchendo seu armário. Aí também, pelo menos, saí da casa dos outros. Aí eu arrumei a casa de aluguel. Aí eu falo de novo, Deus foi maravilhoso. Que aí a entrevista do INSS saiu. Graças a Deus. E assim, foi de primeira. Passei no médico, o médico, olha, não tem nem que questionar, nem nada. Com a papelada que ele tem, tá tudo bem. Aí agora eu vou te encaminhar para assistente social, que é uma burocracia dele. Aí ele encaminhou para assistente social. Se a gente não precisa, a vontade que a gente tem de gritar, fazer um cara. Porque é muito desafiador. Eles te humilham muito no INSS. É uma humilhação para você conseguir o benefício do seu filho. Ela virou para mim e falou assim, mas cadê o pai da criança? Cadê a pensão dos seus filhos? É uma pergunta que ontem eu falei isso com a mamãe. Eu falei, a minha mãe recebia tanto essa pergunta. E que o recado, né? O recado, por favor, não faça essa pergunta. Onde está? Filha, cadê o parente? Não, porque não tem. Porque se a pessoa tá ali naquele momento precisando do acolhimento. Então isso é tão importante e tão... Ontem eu falei isso, eu falei, não, gente, pelo amor de Deus, essa pergunta... Mas e o fulano? Não existe. Então, assim, se existisse, né, estaria desde ali. quando Deus me deu suporte e me dá o suporte até hoje, mas ele me mostrou muita coisa. Então, assim, eu passei por muito bocado mais vezes. E Ana Luísa. Nossa. E assim, ainda bem que o pai do Enzo não abandonou ele. Que bom, graças a Deus. E hoje ele morre de amor por causa do pai, o pai até hoje não abandonou. Dá o suporte, está com a gente, ajuda na educação. Se eu preciso de fazer uma faxina, fazer um trabalho, ele fica com o Enzo para mim. Ai, que bom, então, assim, mas por parte de parente meu, familiar meu, de ficar com eles no hospital para mim, para poder me revezar no hospital, não tive de ninguém. Era eu e eu. É.
como se diz, é eu e você, e nós vai estar lutando e vamos embora, meu filho. É. Assim, nunca larguei a mão dele. Tudo que ele precisa, tudo que minha filha precisa, eu tô sempre lado a lado. A minha filha também me ajuda muito. Às vezes eu tô com ela internada no hospital, ela arruma, lava, passa, cozinha, Ai, manda roupa gracinha. para mim, manda roupa para ele. Então, assim, ela que me ajuda. Então, a minha família hoje, eu falo com você, é eu, meus 2 filhos e o pai do Enzo. Ai, que bom. Mas graças a Deus, né? Que é, E mais a casa de Maria que acolheu a gente, né? graças a Porque eu vou Deus. falar com você, depois que eu entrei aqui, o Enzo evoluiu assim 100%. Ai, que benção. É tão bom ouvir isso. Enzo, há uns 3 meses atrás, o diagnóstico do Enzo era baixo peso, desnutrição. Gente, A Casa de Maria fez o projeto de colocar uma nutricionista e hoje o Enzo está com o peso ideal para a idade dele. tá ótimo. Que legal. Engordou, pegou peso, pegou massa. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Ai, A galera. Thalita, a Cláudia, todas as meninas. Ai, que bom. Todas. Um acolhimento aqui. O que eu falo, gente, Casa de Maria não é projeto assim de evento, fé. Não. Não. Eu venho aqui, se falasse comigo, tem uma festa ali.